Será que eu estou exagerando? Quer fazer uma experiência? Eu faço a experiência com você. Imagine que você faz parte de uma congregação e você tem um líder. E aqui vamos colocar aqui a pessoa do nosso pastor aqui, o pastor Samuel. E aí você está lá durante a semana e o pastor liga no seu celular. Eu e você, Rafael. Eu não tenho o costume de ligar para você não, certo? Não tenho. Mas aí eu ligo para o Rafael durante a semana. Eu sou presidente aqui da Vinde de Minas Gerais. E aí eu ligo para o Rafael. Qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração quando o pastor liga para você? Más notícias ou boas notícias? O que eu fiz de errado? Meu Deus, já começa a clamar. Primeira palavra que ele fala é misericórdia. Ele pega o telefone, misericórdia. Aí ele fica na luta, não sei se eu atendo, não sei se eu não atendo. Meu Deus, deixa eu ver. Aí ele, às vezes foi engano. Aí liga de novo. Aí você já pensa, o negócio é sério, esse pastor está ligando de novo. Eu sou pastor igual você, irmão, eu sei o que você está pensando. E aí, você fala, meu Deus. Aí você já começa a procurar o quê? Erro. Você já começa a procurar. Como é que foi a semana? Não, mas eu fui no culto, tá tudo bem. Aí você chama a mulher. Mulher, o pastor está ligando. O que aconteceu? Eu falo, não sei. Aí você pergunta, não, mas está tudo certo. Não, está tudo bem. E o dízimo, está em dia? Não, está tudo certo. E aí começa a procurar o quê? Má notícia. Sabe por quê? Porque você não obteve ainda a revelação de que o ministério foi feito para abençoar você. Foi feito para abençoar você. E você é um privilegiado. Então preste atenção. Transmitir doxa, transmitir glória é falar bem acerca de tudo que diz respeito ao seu ministério. Só pode ser para te abençoar. Até quando algo deu errado, até quando algo não aconteceu. Ora, por favor, o pecado não pode ser maior do que o favor de Deus na sua vida. A tribulação não pode ser maior do que a provisão. A provisão de Deus é sempre maior. Pastor, mas a tribulação, a Escritura dá qualificações para ela. Diz que ela é leve e momentânea. Tem alguém comigo? Diz que ela é leve e momentânea, mas ela produz o quê? Um eterno peso de glória. Olha a diferença. Um é leve, a outra é pesada. Um é momentânea, o outro é eterna. Mas nós consideramos o quê? Que as tribulações têm peso maior. Não tem, mentira do diabo, que quer convencer os pastores de que o ministério é um lugar terrível. Eu já vi até livro escrito: ministério acabou com a minha família, ministério acabou com o meu casamento, ministério destruiu os meus filhos. Coisa difícil é filho de pastor querendo ser pastor. É difícil ou não é? Quando você vê um, você fala, meu Deus, o que você fez, pastor? Seus meninos desejarem aqui o ministério. O que eu fiz? Transmitir glória. Falei para ele, esse negócio é a melhor coisa que você pode fazer na vida. E comigo não tem esse negócio não, deixa o menino ser o que ele quiser. Comigo não tem esse negócio não. Nasceu aqui em casa é para continuar a linhagem sacerdotal. Senão tinha nascido na casa do outro. Ah não, eu deixo o menino ser o que ele quiser. Pois deixa o seu. Os meus são separados para Deus. Nasceu aqui, ora, quem nasceu, irmãos, lá atrás, nos tempos da lei, quem nascia lá na tribo dos levitas era para fazer o quê? Levita, era para ser sacerdote, não era? Aí você acha que Deus vai colocar o seu menino na sua casa, os seus filhos na sua casa, para fazer que o ministério seja para eles condenação? Peso? Coisa ruim? Que os garotos ou as garotas falam, Deus me livre de fazer isso que meu pai faz. Deus te livre? Não, filho, Deus colocou você aqui nessa casa para te abençoar. Isso aqui não é nem profissão, é vocação. Mas se fosse profissão, é a melhor de todas. Eu vou te falar, e o patrão paga bem, ele abençoa os servos dele. Ah não, pastor, mas essa não é a minha realidade, porque nos falta revelação. Ora, você não pode multiplicar aquilo que você não valoriza.
não pode prosperar naquilo que fala mal, não terá aquilo que não consegue ver. E não tem muitos anos que os meus olhos se abriram para isso, não. Eu estou compartilhando aqui com você, como pastor de ovelhas, que é você. Pastor, mas o que você considera o mais importante nisso? Eu considero que nós, pastores, precisamos de ter uma congregação para nós. Por quê? Porque existem muitos pastores que têm uma igreja, mas eles não participam de uma igreja. Alô, tem alguém comigo? Eles pedem para o povo congregar, nós pedimos para o povo congregar. Está escrito lá em Hebreus 10, 25, para exortarmos uns aos outros, para não deixar de congregar. Mas onde você congrega? Eu congrego lá na minha igreja. Não, lá na sua igreja você não congrega. Lá você trabalha de pastor, lá você tem ministério, lá você tem serviço. Quem está me entendendo? Mas aonde que você congrega? Nós pedimos para os pastores congregarem, aliás, para as ovelhas congregarem. Por quê? Porque elas precisam ouvir a palavra, praticar a palavra, elas precisam ser fortalecidas, não é? E onde que esse é o seu lugar? Não tem. Não tem. E aí você fica pulando de congresso em congresso, atrás de reunião em reunião. Aí eu vou daqui para beber um pouquinho, eu vou de lá para receber tal, eu quero ali que o apóstolo tal põe a mão na minha cabeça, que o profeta disser. Ótimo isso, mas não dá para viver assim. Sabe por que não dá para viver assim? Você não manda as suas ovelhas fazer isso. As ovelhas devem congregar. Diga comigo, congregar. Nós pedimos para elas congregarem, mas você congregamos aonde, gente? Pedimos para ela participar de um discipulado, mas onde nós somos discipulados? Fala comigo, o pastor desigrejado. Então, existem pastores que têm uma igreja, mas não participam de uma igreja. Existem pastores que trabalham de pastor, mas eles mesmos não são pastoreados. E isso, se for levado ao extremo durante muitos anos, vai produzir fardo na vida do pastor, vai produzir peso. E para ele então o ministério vira só um lugar de trabalho, só um lugar de cobrança, só um lugar pesado, onde ele tem quase que uma batedeira, uma angústia, quando ele pensa que tem que dar uma palavra, quando ele pensa que tem que aconselhar um casal. E deveria ser o contrário, deveria ser leve, deveria ser suave, deveria ser um refrigério para a nossa alma. Quantos querem isso nessa manhã? Eu quero dizer para você que eu quero. Estar aqui com os irmãos, para mim, é parte desse deleite, é parte dessa alegria. Por isso, só podemos fazer isso se for pela fé. Pela fé, porque o natural não é esse. O natural é que o ministério é um fardo. O natural é que o ministério é uma cobrança. O natural é que as esposas dos pastores se tornem mulheres infelizes. Por quê? Porque o tempo inteiro tem que dividir o marido com o ministério. E aí o pastor não tem nem férias, porque de férias ele leva também os discípulos. E aí, mas pastor, isso está errado. Para quem considera que isso é uma espécie de fardo, para quem considera que isso é uma espécie de peso, não convém levar peso mesmo com você. Mas se isso para você é um deleite, é um prazer, é uma alegria, você vai fazer com sabedoria. Você vai fazer com sabedoria, e você e a sua casa vão desfrutar dos melhores momentos da sua vida. Não precisa ser um peso, não precisa ser um fardo, mas se for debaixo da lei, vai virar peso e fardo, vai virar condenação. Então às vezes nós, pastores, trabalhamos no domingo, mas não congregamos em outro dia, ou em ocasiões como essa. O que nós, eu e você, estamos fazendo aqui? Uma congregação de pastores. E olha que isso é apenas uma inicial, né, pastor Samuel? É apenas um convite, mas isso vai adquirir rotina, isso vai adquirir constância, isso vai adquirir cada vez mais uma realidade, onde você pode participar. E aqui hoje eu estou falando, mas há ocasiões também para todos falarem,
para todos compartilharem. Não é assim lá nas nossas igrejas em célula? Lá na célula, né, é o lugar de falar, e no culto o lugar de ouvir. O que deve ter numa congregação de pastores? Também as duas coisas. Há momentos onde sentamos juntos em grupos menores. Não dá para fazer isso aqui hoje, porque já é um número expressivo de irmãos. Esse aqui seria um culto da congregação chamada Vinha Canaã, que o pastor é o pastor Samuel. Os irmãos aqui são irmãos que vêm para congregar. Quem está me entendendo? Você está percebendo que o que está acontecendo aqui hoje é provisão para abençoar o nosso ministério? Você está percebendo que, na verdade, esse drama de pastores desigrejados cresce cada dia mais? Por quê? Porque ele acha que o sucesso é ser independente. Entre a independência e a denominação, eu prefiro a denominação, porque ainda existe alguma coisa em comum, ainda existe algum lugar em comum, pelo menos o nome, pelo menos o escritório. Não tem relacionamento não, mas pelo menos tem alguma coisa. No caso de ministério, independência é morte, meus irmãos. Por quê? Porque a independência vai ser um lugar de solidão. Não estou dizendo que você não pode ter um ministério independente, pode, só não pode ter um ministério independente sozinho. Tem alguém comigo? Sozinho, porque sozinho você tem uma comunidade, mas não faz parte de uma comunidade. Você tem ovelhas, mas não se comporta como ovelha. Olha, o pastor, para se tornar uma ovelha, só se for por revelação da parte de Deus, porque ele está tão acostumado a ser o pastor das ovelhas, ele não sabe mais comportamento de ovelha. Alô, tem alguém comigo? Ele precisa aprender de novo a ser uma ovelha, porque ele não está acostumado. Eles trabalham, nós trabalhamos de pastor, mas precisamos aprender agora a ser pastoreado. Acho que eu estou ficando sozinho na pregação. Vou até tomar uma água para você dar um glória e falar alguma coisa. Falta algo, meus irmãos, por isso que é pesado. Sabe por que é pesado? Não é porque você não sabe a Bíblia, não. Pastor não tem dificuldade de saber Bíblia, de orar. Não. Ele tem dificuldade de se comportar como ovelha. Como ovelha. Por quê? Vou falar isso para você. Então, existe aí uma lacuna entre o nosso trabalho e aquilo que vivemos. Nós precisamos diminuir essa lacuna, tirar essa incoerência, porque mandamos fazer. Você precisa lembrar da exortação de Jesus para os fariseus, porque nós aqui, essa turma que está aqui reunida hoje, nós não estamos lá próximos da multidão, nós não estamos lá próximos de outro grupo, nós estamos cada vez, a tendência é nos aproximar dos fariseus, gente que sabe Bíblia, gente que tem experiência, gente que domina, gente que exerce liderança. Então, quando Jesus fizer uma exortação para os fariseus, eu aqui de modo nenhum estou te chamando de fariseu, tenho certeza que você não é, senão não estaria aqui, porque fariseus não precisam de lugares como esse, eles já são muito bons. Fariseu jamais vai se comportar como ovelha, jamais vai ouvir de outro mestre, não, ele já sabe, ele é autossuficiente, então não é o seu caso. Mas todas as vezes que Jesus fizer uma exortação, lembre-se, qual que era a exortação que Jesus fazia? Vocês atam fardos pesados sobre os homens, mas nem mesmo são capazes de carregá-los. Então quer dizer, nós pedimos para o povo ser ovelha, mas nós somos ovelha. Nós pedimos para o povo congregar, mas nós congregamos. Alô? Estou sozinho de novo. Pastor, mas aí não, aí você está me trazendo condenação. Não, eu estou te levando para o caminho do refrigério. Eu estou te levando para o caminho da solução. Tem solução para nós, porque nós somos pastores que somos ovelhas. É por isso que estamos aqui, comungando uns com os outros. Por que existe essa visão da vinha e não a visão de uma denominação? Então eu poderia dizer, não,
Só aceito comigo quem trocar a placa lá de fora. Tem que ter o cachimbo da uva e a videira. Seria muito mais pobre essa família, porque não tem a riqueza da cristandade, da experiência dos irmãos aqui. Não tem a riqueza de um pastor batista, um metodista, não tem a riqueza de um presbiteriano, não tem a riqueza. Que riqueza, pastor? A riqueza do ministério que Deus te deu. Lembra que Deus te deu um ministério, e diga: eu glorifico o meu ministério. Se você não honrar o seu próprio ministério, quem vai honrar? Se você não glorificar, quer dizer, colocar em um lugar de destaque, de honra, valor, quem vai fazer isso? Ah não, pastor, eu sou humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Paulo, com certeza, era uma pessoa humilde, mas se tratando do ministério, ele sabia muito bem quem deu o ministério para ele. Lembra de Gálatas capítulo 2? Quando ele se encontra com o apóstolo Pedro, e Pedro faz lá algo que não deveria fazer, comendo com os gentios. Depois, quando chegou aquele de Jerusalém, que se apartou, não querendo ficar associado com os gentios, Paulo o repreende. Como que você acha que alguém que veio anos depois, 30 anos depois do apóstolo, consegue repreender um apóstolo que andou com Jesus, viu Jesus, andou sobre as águas, viu o milagre? Porque ele tinha certeza quem deu o ministério para ele. Eu fico admirado com as duas atitudes, mais com a de Pedro, que deu um passo para trás e falou: não, irmão, o que você está falando é de Deus. Porque ele não falou nada. A Escritura diz: eu lhe repreendi porque ele era repreensível. E eu admiro mais ainda Pedro, que deu um passo para trás e falou: esse rapazinho novo aqui, né? Novo no ministério, de idade equivalente, mas no ministério, ele poderia falar: quem é você, Paulo? Você nem viu Jesus, você nem andou com Jesus. Eu andei, eu estive com ele. Agora vem você aqui, depois de tantos anos, para falar o que eu tenho que fazer? Olha a atitude de um apóstolo genuíno. Ele sabe reconhecer quando outro apóstolo fala, porque ele é uma ovelha. Só pode ser quem continuar sendo uma ovelha, porque ele sabe identificar com aquele que é um pastor como ele é. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Então, eu não quero aqui jamais trazer para você algum tipo de fardo ou condenação. Pelo contrário, eu estou construindo um caminho para que o nosso ministério seja o mais aprazível possível. Você fala: gente, aleluia, tem um culto ali de celebração e vai ser poderoso, ao invés de se preocupar com o número de membros da plateia. Ei, pastor, se é o número de membros da plateia que te define, cada domingo para você é uma angústia, porque varia, porque muda, porque membros vão e membros vêm. A sua emoção fica desse jeito. Um dia, culto cheio, aleluia, glória a Deus, o pastor está feliz, volta para casa feliz. Pastor, você não fica? Não, muito, mas esse ninguém precisa te ensinar, já é automático. É igual presente para criança. Aí Deus te deu lá um presente, encheu a congregação naquele dia, culto cheio, aleluia, entrada poderosa, diga glória a Deus. Se você não quer, eu quero, aleluia. Eu quero as duas coisas: culto cheio, entrada poderosa, glória de Deus, amém? Mas aí o dia que não foi ninguém, que é feriado, que o povo viajou, que etc, tem uma outra programação, aí nesse dia você volta para casa assim angustiado, a semana já começa ruim. Vamos definir aqui uma coisa: não é a plateia que define o seu humor, você glorifica o seu ministério. Por quê? Pastor, como que eu glorifico o meu ministério então? Se eu glorifico o meu ministério falando para os irmãos: ô irmãos, me honram, ô líderes, o líder tem que honrar o pastor. Pelo amor de Deus, não faz isso nunca aqui na Via Canaã, nem na videira, em nenhum lugar, porque você não pede honra, você recebe honra. Honra pedida não é honra mais. Mas quando forem dar para você a honra, recebe, porque você é homem de Deus, é mulher de Deus. Recebe. Não fique naquela postura: não, irmão, o que é isso? Que bobagem, tarará. Bobagem coisa nenhuma. Quando a mulher quis lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos e derramou lá um bálsamo caro, ele recebeu. E veio gente para criticar o pastor, fala: que absurdo, hein, pastor? Que absurdo aí, você tinha erama aí no seu pé. Era no pé, irmão. Não era nem para vestir, não era nem uma coisa útil, uma chave de um carro, uma coisa assim. Era coisa que ia acabar. Você ia, pastor,
comendo essa comida cara aí, que o fulano está pagando, e os outros quiserem interromper ali a celebração. Jesus falou: deixa, ela quer honrar, deixa ela honrar, eu vou receber a honra e ela vai receber a recompensa. Mas não foi Jesus que pediu, foi Jesus que pediu, irmão? Então, preste atenção, essas posturas, elas glorificam a Deus. Como que você glorifica o seu ministério? Quando você está feliz com o ministério que Deus te deu, alegre, contente, com frequência alta ou frequência baixa, com muita célula ou pouca célula, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, eu continuo porque eu recebi da parte de Deus o ministério. Eu pus uma coisa na minha cabeça e quero colocar na sua hoje: Deus fez um ministério para me abençoar. Porque vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas, presentes aos vossos filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que impedirem. Você não pediu, foi Deus que te deu, e Ele vai te dar uma coisa para fazer mal para a sua família? Alô, tem alguém comigo? Você já viu como é que os seus filhos têm a tendência de torcer para o mesmo time que você torce? É ou não é? Você torce para o time, aí os meninos vão torcer para quem? O seu time. Normal. Não, pastor, lá em casa não é assim. Então porque ele desviou, fala para ele voltar. Brincadeira futebolística aqui, só para descontrair. Desviou. Acontece também de desviar dentro da casa. É a dracma perdida. Fala para o menino voltar para o seu time. Ele está afastado. Então, presta atenção. Presta atenção. Eu estou fazendo isso só para te mostrar uma coisa. Sabe por que ele trouxe para o seu time? Porque você transmite doxa. Você transmite glória. Aquele é o seu time. Ganhando ou perdendo, ele é o seu time. Campeão ou rebaixado, ele é o seu time. É ou não é? Não, não, pastor, não é mais. Então você é torcedor de minha tigela. Não pode. Você tem que ficar com ele. Porque isso é igual ao ministério. Você está com ele. Amém? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com técnico bom, técnico ruim, você está com ele. Aí por que o menino fica com você? Ele não entende. Ele fala: uai, meu pai não estou entendendo ele não. O negócio acabou de perder. Ele fica angustiado ali, mas ele não larga esse time. Deve ser bom, vou ficar com ele. Quem está entendendo a ilustração? Isso é uma ilustração para você entender. Ora, gente, se é assim com as coisas naturais, muito mais com as espirituais. Você é um pastor feliz. Fala: eu sou um pastor feliz. Olha, e se você estava desigrejado, hoje você achou sua congregação. É aqui mesmo, é por isso que Deus nos trouxe. Pode aplaudir para a glória de Jesus. Então, amados, nas denominações, elas existem ainda um ambiente. Tem congresso, tem conferência, tem reunião. Agora, não é um lugar para desenvolver relacionamento. O nosso negócio aqui é relacionamento. Eu não quero estar debaixo de uma unção que eu nunca pude tocar na minha vida. Eu não sei o nome do freguês, não sei onde ele mora, o que ele come, os relacionamentos. Não adianta isso, gente. Isso é uma cobertura ilusória. Ah, eu ando com o apóstolo fulano de tal. Tá bom, você pode andar com o apóstolo fulano de tal. É andar mesmo ou é virtual? Você já teve aquele privilégio igual de Jesus, que ele falava em particular para os seus discípulos. Pregou aqui na conferência, mas aí você foi ali para a sala do pastor Samuel e ali ele te revelou um mistério que era só para os discípulos. Alguém já viu essa experiência na Bíblia que Jesus fazia? Parábola do semeador, lá em Mateus 13. Aí ele veio e fez a conferência para a multidão, mas a Escritura diz: em particular, ele explicava para os discípulos. Isso é cobertura de verdade. Isso é mentoreamento de verdade. Então, você pode participar da congregação, e é muito bom. Essa aqui é a congregação, amém? Mas eu quero saber, e a casa lá de Jesus? Você participa dela também? Tem aquela casa da liderança? Tem aquela casa que você compartilha, que você pode chamar para almoçar, que você pode participar? Então, existem também as igrejas independentes, tem uma liberdade maior, mas é mais perigoso, porque a tendência do isolamento do pastor é uma coisa grande. É ou não é, meus irmãos? É grande, ainda mais agora com o advento aí da internet, dos smartphones. Você pode ficar só à distância.
e dizer: ah, eu sou pastoreado, eu sou mentoreado. Por que nós não fazemos isso nas nossas próprias igrejas? Não mandamos mesmo ficar em casa e você transmite o culto lá da sua própria casa confortavelmente? Não tem nenhum pastor que está pensando num negócio desse. Se tiver, repreende, porque não é a vontade de Deus, senão não estaria escrito lá no autor, no livro de Hebreus, chamando os irmãos para congregar. Senão o apóstolo João não teria muitas coisas, eu queria vos dizer, mas prefiro falar de viva voz. Eu quero falar olhando o seu olho, eu quero falar sentado lá na cozinha da sua casa, comendo frango caipira, aleluia, com quiabo e angu, aleluia. Já descobriu. Amém. Por quê? Porque a tendência minha e sua e de todos os que estão lá fora, o que é? É ficar afastado. Mas diga comigo: o pastor é uma ovelha. Vai para o salmo que você jamais pregou na sua vida, Salmo 23, vamos lá para o Salmo 23. O pastor é uma ovelha. Nós já pregamos isso para dezenas de pessoas várias vezes na nossa vida, mas eu quero me tornar como essa ovelha, porque o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor. Então qual que é a tendência? É você ficar só com o Senhor. Mas o Senhor é o seu pastor através de quem? Porque se é uma ovelha, se nos tornaremos uma ovelha, nós precisamos ser pastoreados através de um pastor. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o verso 2. Isso aqui para mim é uma figura do ministério. Na verdade esse salmo é uma figura do ministério, do meu ministério, do seu ministério. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quer dizer, eu não sei se eu venho eu sou aqui mineiro de Belo Horizonte, mas fui criado em Goiás. Meu pai é fazendeiro, nós temos fazenda aqui no município de Diamantina e lá também em Goiás. Então eu estou acostumado aí com o ambiente agrícola. Eu vou te falar uma coisa: pastos verdejantes, essa palavra verdejante é aquele pasto que, se você é do interior você sabe, antigamente destocava, né? Colocava fogo, e aí saía aquelas primeiras gramíneas ali, verdinha. É esse pasto aqui, ó, é o primeiro. É o que o animal come, cavalo come, ovelha come. Não come pasto dessa altura aqui não, vai lá na verde. Esse aqui está seco, aquele lá está verde, ele come aquele. Mas eu te pergunto, essa ovelha aqui, ela estava comendo pasto? Não, ela estava deitada em cima do pasto. Sabe por quê? Porque pastores que são como essa ovelha aqui estão descansados. Ele está satisfeito. E aí ele não está lá preocupado em comer o pasto. Ele sabe que o pasto está disponível. Ele é alguém que congrega, que compartilha, que comunga, que tem um lugar onde ele pode estar, fala comigo, refrigerado. Então ele me faz repousar em pastos verdejantes, e ele me leva para junto das águas, o quê? De descanso, aleluia, de descanso. Olha, eu não sei se é o seu caso, mas hoje pode ser que o seu ministério se torne um lugar de descanso, de deleite, de prazer. Mas para isso você precisa, em primeiro lugar, diga comigo, uma congregação. Você tem que fazer essa escolha, irmão. Porque se eu e você, eu já fiz essa escolha, graças a Deus, há décadas atrás. Louvado seja Deus. Por quê? Porque isso te livra de muitas angústias no ministério. Isso te livra de muitos problemas conjugais, problemas financeiros. A segunda coisa que você precisa é se tornar uma ovelha. Então, o pastor tem a tendência de ser pastor e não ovelha. E se você é só pastor e não ovelha, você só trabalha de pastor. Não vai conseguir deitar em pastos verdejantes, não vai conseguir estar em águas de descanso. Você pode até ir para um retiro como esse aqui, maravilhoso, recomendo, excelente iniciativa. Mas sair de lá, a vida continua tribulada. Mas se você se faz como uma ovelha, aí é diferente. Aí você desfruta do que essa ovelha aqui desfrutava. Você deita em pastos verdejantes.
Você vai para águas de descanso, porque você é um pastor que pastoreia em paz. Mas você precisa de uma terceira e última coisa para nós terminarmos. A Escritura diz lá em João capítulo 5, vamos para o Evangelho de João. João capítulo 5 e versículo 19. Evangelho de João capítulo 5 e verso 19. Diga: eu preciso de uma congregação. Diga: eu preciso me tornar uma ovelha. E eu preciso de um pastor. Não é esses elementos que tem na congregação? Nós temos uma congregação. Essa congregação tem ovelhas. E nós temos alguém que dirige a congregação. Esse é o mesmo formato de cada ministério aqui, independente do que você faz lá dentro, independente da ênfase que Deus te deu. Alguns aqui têm uma ênfase evangelística, outros profética, outros uma ênfase social. Todos estamos pregando o Evangelho, amém? O que você faz dentro da casa é seu respeito e Deus. Veja cada um como edifica, diz o apóstolo Paulo. Desde que o fundamento seja Cristo e você recebeu a incumbência do Senhor, prega o Evangelho. Eu não tenho que ficar aqui dizendo para você como você vai pregar o Evangelho. Não, essa liberdade Deus nos deu, diga amém. Mas para nós que somos pastores, para não vivermos angustiados, para não vivermos debaixo de condenação, precisamos de uma congregação. Porque senão vivemos uma incoerência. Mandamos os outros fazer e não fazemos nós mesmos. Mandamos os outros ofertar e não ofertamos nós mesmos. Dizimam os outros, mas não dizimamos nós. Quem está comigo? Então precisamos de uma congregação. Quem está convencido disso? Até no céu vai ter congregação, gente. Você nunca leu lá em Apocalipse, não? Tem templo. Tem. Então, tem congregação dos santos. Aleluia. Precisamos também ser um povo da congregação, é ser ovelha. Mas precisamos de um pastor. Olha João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade te digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Como não, se ele é Deus? Como o filho, no caso Jesus, não pode fazer nada de si mesmo, se ele é Deus? Sabe por que Jesus falou isso e escreveu isso? Porque sendo Deus, ele se fez uma ovelha. Porque a Escritura diz que ele foi como ovelha muda para o matador. Ele, como o nosso supremo pastor e bispo das nossas almas, diz Pedro, se tornou ele mesmo como uma ovelha. Por quê? Porque ele era pastoreável. Gente, ele é Deus. Jesus é Deus. Falou Jesus: em verdade vos digo que o filho, eu nada posso fazer de mim mesmo, porque eu escolhi. Eu posso ser independente, eu tenho autoridade, mas eu escolhi ser uma ovelha. Tem alguém aqui que vai escolher isso essa manhã? Presta atenção no apelo. Fazer apelo para pastor não é brincadeira, não. Eu estou fazendo um apelo claro aqui para você, sem emoção. Porque apelo para pastor tem que ser assim, sem emoção, para que você tenha completo entendimento do que eu estou pregando. Nós estamos construindo aqui um pensamento juntos. Nós precisamos de uma congregação, gente. Nós precisamos receber o que temos dado. Lá em Atos capítulo 3, você prega isso, eu prego isso. Já pregamos várias vezes: o que eu tenho eu te dou. E temos o que então? Damos uma congregação, mas congregamos aonde? Damos uma palavra, mas recebemos uma palavra aonde? Eu recebo direto de Deus. Então, manda os seus membros fazer a mesma coisa. Receber de Deus lá na casa deles. Alô? Ora, não é assim que funciona. Por que funciona para eles e não funciona para nós? Foi isso que Jesus falou para os fariseus: não põe fardo nas costas dos outros, se você não vai carregar. Carregue você primeiro. Mas não precisa ser um fardo, pode ser uma bênção. Podemos estar juntos com alegria, fazemos coisas sem peso, sem condenação, amém? Se nós nos tornarmos como Jesus, como ovelha. Ele sendo Deus, o que ele escolheu? João capítulo 5 verso 9: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Por quê?
Porque o pai mandou? Porque o pai é o bispo da rede de igrejas? Não. Olha aqui, versículo 20. Porque o pai ama o filho. Porque o pai ama o filho. Só pode ser um pastor de outros pastores se ele tem dentro dele uma unção de filiação, se ele é uma ovelha. Por isso eu acho muito coerente o que o pastor Samuel está fazendo aqui hoje com os irmãos. O apóstolo Paulo fala, quando ele vai instruir acerca da ceia: eu vos dou o que eu mesmo recebi do Senhor. É só isso, gente, que eu estou pregando aqui para nós hoje. É só isso, é só dar o que nós mesmos recebemos de alguém. O que Jesus falou aqui? Eu poderia dar para vocês, mas eu escolhi nada fazer de mim mesmo. Eu escolhi fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Por quê? Porque eu amo o Pai, e porque o Pai me ama, porque o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz, e obras maiores do que essa lhes mostrará. Aí isso acontece quando você decide ser uma ovelha. O Pai te exalta, porque o que o Pai fez com o Filho? Glorificou o Filho. Falou: eu vou te colocar numa posição mais elevada do céu, da terra e debaixo da terra. Por quê? Porque Ele resolveu se tornar. Você só pensa isso com relação a você mesmo, né? Porque Jesus se fez homem, tudo levando para o lado do homem. Esquece isso. O Evangelho é a glória de Deus. Não é especificamente para o homem. O homem foi o beneficiário do Evangelho, mas a questão é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre foi e sempre será. Nem existiu um homem na equação. Sempre foi e sempre será. Então, o negócio aqui é que o Filho decidiu ser uma ovelha, e porque ele decidiu ser uma ovelha, ele se tornou como pastor das almas, de todas as almas. O Pai falou: não quero ficar com nenhuma, todas eu dou a você, e você com seu sangue comprou todas para Deus. E sabe o que o Filho faz no final? No final, o que ele vai fazer? Vai devolver todas para o Pai, porque todas eram dele mesmo. Olha que coisa, vê se isso não é coisa pastoral, gente. Vê se não é o coração pastoral do Pai com o Filho. E sabe o que ele pegou? Com toda a reverência, pegou um menino e falou: vou fazer de você um pastor. Mas só que primeiro você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá sentir o que o homem sente, porque poderia ser que um homem acusaria diante de Deus. Você, Jesus, não pode falar nada acerca do homem. Você nunca foi um. Você não sabe o que é ser humilhado. Você não sabe o que é ser desprezado. Agora ele sabe. Agora temos um homem assentado à destra de Deus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Só que esse homem não foi somente um homem, ele foi também pastor. E ele se deixava chamar de pastor, mestre, rabi. Então, durante 3 anos e meio, ele teve uma experiência pastoral. E ele pastoreou com excelência. Ele ensinou os seus apóstolos a fazer o mesmo. E nós estamos aqui para dar continuidade nisso. Eu não sei se você se sente privilegiado, mas eu vou falar para você: não larga o ministério por nada. Não larga o ministério por nada. Não larga o ministério por nada. E por causa disso, permanecemos seguindo nos dias bons e nos ruins, no dia mau, que é só um, né? Mas mais são os dias alegres de alguém que está no ministério. Você é um privilegiado, e eu, o pastor Samuel e a equipe nos sentimos honrados de estar aqui com você, porque Deus fez o ministério para quê, meus irmãos? Fala: para me abençoar. Fala bem alto: Deus fez o ministério para me abençoar. Mas você precisa ter uma congregação, você precisa se tornar como ovelha, e você precisa de um pastor. De um pastor. Pastor, eu preciso de um pastor para ficar mandando em mim? Vê se o relacionamento aqui era esse. O relacionamento aqui não era de ficar dando ordem, não precisava dar ordem, porque o filho se agrada de fazer a vontade do Pai, e os filhos conhecem a vontade dos pais, sim ou não? E aí, esse relacionamento que nós vemos aqui entre Jesus e o Pai é o relacionamento que
que precisamos ter aqui uns com os outros. Você sabe, em reuniões como essa, já tive muita experiência com Deus, não foi na pregação não, foi lá no café que você tomou agora de manhã. Você encontrou um colega de uma congregação talvez semelhante à sua e compartilhou das suas lutas, e ele mostrou para você algo que ele está fazendo lá e que é a solução de Deus para você nesse momento. Mas para receber, nós precisamos nos tornar como uma ovelha. Gostamos só de receber do pastor, mas às vezes, escuta aqui, eu quero finalizar, e eu quero chamar agora sim a equipe de louvor para nós terminarmos. Às vezes Deus vai mandar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Às vezes aquilo que você está procurando já está na casa. Fala comigo, tesouro já está na casa. Mas às vezes é a casa do outro que você tem que ir lá para receber. E aí quando você vai, aí vem aquela expressão, né? Lembra de quando Deus falou para Abraão? Fala assim comigo, agora eu sei. Ele já sabia, com certeza, porque ele é Deus. Mas quando Abraão pegou Isaac e colocou lá sobre aquela lenha para sacrificá-lo, o Senhor falou, tá bom. Você já foi lá receber do outro? Você já foi lá ouvir o fulano? Eu já percebi que você tem um coração de ovelha. Já tá bom, vou liberar para você o que eu tinha que liberar. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Fica de pé onde você está. Eu quero terminar orando por cada um de nós, porque eu preciso fazer um apelo para você nessa manhã, nesse princípio de tarde. Hoje eu falei com você sobre o pastor desigrejado, o pastor que apenas trabalha de pastor. Se Deus te chamou apenas para trabalhar, para que fazer isso no ministério? Você podia ganhar muito mais dinheiro lá fora trabalhando e trazendo para a casa de Deus. Não é para isso. Deus chamou você para te abençoar, para que você se alegre com o ministério, seja feliz no ministério e transmita esta felicidade para os colegas e para a outra geração. E quer saber? Até para os ímpios, porque eles verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. O ímpio vai olhar para você e falar, eu não entendo como é que esse sujeito é pastor. Ele podia fazer tanta coisa, ele está aí pastoreando. Eu não entendo porque essa irmã tão talentosa vai ser pastor. Meu Deus, ela podia fazer tanta outra coisa. É o que falam constantemente para nós, né? Você é só pastor ou faz mais alguma coisa? O que eles estão dizendo? Não vale nada esse negócio que você faz. Por quê? Ele não consegue ver doxa, glória nenhuma. Mas você quer condenar o ímpio por isso? Não condene ele não. É porque nós precisamos falar disso de boca cheia, com alegria, com satisfação. Pastor, mas eu estou debaixo de luta. Você vai sair dela, vai ser rápido, eu tenho certeza, porque ela é leve e momentânea, e você só está passando por ela para produzir um peso de glória. Esses dias um irmão falou assim, pastor, eu fico admirado da sua resiliência. Resiliência é capacidade de materiais, né? Por exemplo, esse acrílico aqui tem uma resiliência menor do que esse aço aqui, por exemplo. Capacidade de flexibilidade, de atrito, etc. Aí ele falou, como que você consegue isso? Aí eu falei, agora eu preciso pensar para responder, porque eu quero transmitir o quê? Fala comigo, glória. Uma boa imagem, essa que é a glória. Quando Jesus falou em João 17, eu lhes transmiti uma boa imagem acerca de Deus. Esse não foi o pecado de Moisés? Ele não transmitiu glória, ele transmitiu uma péssima impressão de Deus quando ele feriu a rocha, e por conta disso não entrou, não vai entrar. Pastores não vão entrar em outro nível, pastores não vão entrar aqui na Canaã, aleluia, se não transmitirem glória,
Se não transmitirem, doxa quer dizer uma boa imagem. Fala, gente, você tinha que convidar a gente para o ministério. Eu, se depender de mim, eu mesmo chamo. Eu falo, ó, você tem cara de pastor. Pastor, mas é você chama? Tem um irmão que está trabalhando lá na África e ele fala assim, ele não fala isso não, irmão. Ele fala assim, os irmãos perguntam, você tem chamado lá? Porque ele fala, não, o pastor Zé Marques me chamou para vir para cá. Aí eu vim. Por quê? Porque eu falei tão bem desse lugar que eu amo. Ele falou, tem que ir lá para conhecer esse negócio. Tem 7 anos que ele está lá. Agora quem ama é ele. Sabe por quê? Quando você transmite glória, as pessoas começam a gostar daquilo que você gosta. As pessoas querem fazer o que você faz. Aí você não precisa ficar angustiado para ter uma equipe. Você vai ficar com outra angústia. É muita gente querendo participar da sua equipe. Você fala, Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento. Quem está comigo? Então, a resiliência que você tem por causa da graça de Deus. Eu respondi para o irmão, eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque todas as semanas a tentação é desistir. A tentação é, vou cuidar da minha vida, deixa esse negócio de ministério para lá. Pois o meu e o seu lazer e prazer é o ministério. É o ministério. O diabo o tempo inteiro quer mentir para você que isso é pesado, que isso é um fardo, que não traz para você retorno. Pode responder para ele, você está certíssimo. Não traz para mim retorno mesmo, porque eu não estou nisso por retorno. Eu estou por chamado. Mas Pedro fez uma pergunta interessante para Jesus, mestre, que receberemos nós, que deixamos casas, irmãos, tudo para te seguir? Jesus não deixou Pedro no vento não, ele falou, vai receber 100 vezes mais aqui, mas também a vida eterna. Ora gente, com todas essas promessas, esse lugar ainda não é bom. Hoje eu queria que você saísse dessa manhã, desse nosso café aqui da Via Canaã, com uma certeza: Deus fez um ministério para me abençoar. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu tenho essa fé. Deus fez um ministério para me abençoar. Vamos ministrar ao Senhor? Pastor Rafael, ministra ao Senhor. Fala com Ele agora. Fala, Senhor, eu sou uma ovelha. Eu quero ser pastoreado. Eu quero receber desta congregação. Fala isso para o Senhor nessa manhã. Tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom para mim. Estão caindo aqui hoje, há pesos que estão caindo aqui hoje, porque Deus fez um ministério para te abençoar, e você não pode levar as pessoas a um lugar que você mesmo não está. Se você não está num lugar de deleite, você não pode levá-los para esse lugar. Mas eu queria que hoje você se deleitasse no seu ministério. E tem gente aqui até que estava pensando em passar o seu ministério. Como você pode passar a sua própria identidade?
que você pode passar uma coisa divina. Não faça isso. Deus vai te enviar ajudadores. Deus vai te enviar cooperadores. Não, já enviou, nós estamos aqui para cooperar com você. Eu sinto que fardos nessa manhã estão caindo e o ministério vai ser para você. A partir de hoje, prazer, deleite, alegria. Você não vai chegar angustiado para pregar, para fazer reunião de líderes, para poder estabelecer os ministérios da sua igreja. Não, não, não. Você vai fazer isso com prazer e alegria. E quanto mais leve for, mais graça vai sendo acrescentada a você. Mais graça é multiplicada, acrescentada. Um coração de ovelha é liberado aqui sobre nós. Coloque a mão no seu coração e ministra sobre ele esse coração de ovelha para receber. Senhor, nós declaramos sobre os nossos corações nesse dia. Libera sobre nós, Senhor, um coração de ovelha, para sermos pastores que têm o encargo pelo rebanho, que desfruta, que deleita. Oh, fala isso para o Senhor, pastor. Derruba as muralhas hoje. Derruba as muralhas hoje. Esse café foi para te encontrar. Te entregou. Infinito amor de Deus. Irmãos, eu queria finalizar dizendo que existe uma quarta coisa que, na verdade, dentro dessa parte do pastor, nós precisamos de uma congregação, nós precisamos nos tornar uma ovelha, mas também de ter o pastor Samuel. A Escritura diz que Jesus falou: eu sou o bom pastor das ovelhas. Ele não se esquivou do trabalho de ser pastor. Não, ele fez o trabalho pastoral. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Como que eu sei que alguém é uma ovelha? Não simplesmente porque ele diz que é quando um pastor fala. Quando um pastor fala, quem é ovelha ouve a sua voz. Ou seja, você dá uma direção, é simples saber quem é ovelha e quem não é. Não ficamos tristes quando alguém não é uma ovelha. Pelo contrário, não fique triste quando alguém, você que tem a voz, que tem autoridade, que recebeu de Deus a voz, quer dizer, a direção, fala, e o outro não ouve. Fica alegre, você acabou de descobrir que não é ovelha. Então essa não precisa estar no aprisco. Para quê? Aprisco é lugar de quê, meus irmãos? Ovelha. Por que colocar dentro do aprisco alguém que não é uma ovelha? Por isso que você, quando alguém te deixa, você não fica amargurado. Você não é um pastor amargurado. Pastores que eles não têm essa revelação, quem sai da congregação deles sabe, ele vai de maldição.
Ah, não, eu não te libero. Que coisa ridícula, não existe isso. Você não tem esse negócio de liberar ou deixar de liberar, porque as ovelhas são dele. Mas quando você faz isso, acabou de perder para sempre aquela ovelha. Ela fala: para cá eu não volto mais. Não é ovelha. Por isso que ela não pode estar lá nesse momento. Não fique alegre. Mas se você é ovelha, você precisa, fala comigo, ouvir a voz. Ouvir a voz. Tem que ter uma voz falando no seu coração. Eu tenho alguém que eu ouço a voz. Não estou me referindo à voz do Senhor, porque essa voz todos nós precisamos ouvir. Estou falando a voz do pastor da congregação de pastores. Então, estamos aqui com este pastor desta congregação aqui da Vinha Canaã, e o Meleco, e posso dizer a respeito dele o que eu tenho compartilhado com o Samuel. Ele tem ouvido. Nunca é uma direção, porque quando você está nessa relação, eu não estou aqui nesse relacionamento para dar direção. Não, isso nós fazemos quando você é criança. Não é o caso de ninguém aqui. Por isso nós não estamos aqui para mandar aquilo que você tem que fazer. Esse não é o propósito da vinha. O propósito da vinha é de ser companheiros de jugo. Aleluia. É o que o apóstolo João fala. Eu, presbítero como você. Então, somos aqui presbíteros associados, amém, meus irmãos? Mas precisamos ouvir a voz, senão não somos ovelhas. Então, eu queria nessa manhã, nesse princípio de tarde, fazer isso. Queria orar pelo nosso pastor. Já temos uma congregação, ela tem nome, Vinha Canaã. Temos também um pastor. Mas a questão é, somos ovelhas? Então, eu quero dizer para os irmãos que esse é o meu convite para você nessa tarde. Estenda a sua mão para cá. Queria chamar também a pastora, por favor, pastora. Porque da mesma forma as mulheres são pastoreadas. O pastor Samuel não vai pastorear as mulheres. É por isso que temos uma pastora. Por isso que nós pastoreamos as famílias das nossas igrejas, não é verdade? As irmãs da mesma maneira não estão sozinhas. Você tem uma referência. Estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer pela vida deste casal pastoral, ministerial, a quem o Senhor tem levantado. Senhor, que cada dia o Senhor possa dar a eles uma voz, cada dia mais uma voz de autoridade, cada dia uma voz pastoral, uma voz de graça, que transmite toques, alegria. Senhor, e todas as experiências que eles têm passado, Pai, foram e são experiências para que este ministério cresça e floresça entre não somente os membros desta congregação, mas entre os pastores e pastoras que o Senhor vai trazer.